Eu vou retornar aqui com a aula, né? Nessa parte aqui o objetivo é a gente começar a trabalhar com a IA e com fazer o inimigo andar, se movimentar e essas coisas e ter poderes para ele. Mas basicamente, para você fazer um inimigo andar, você tem que utilizar uma função que a Unity te possibilita, que é para seguir o jogador ou algo do tipo. Para a gente testar essa função, ela é muito simples. Eu vou mostrar para vocês o script de movimentação da câmera, tá bom? Esse script de movimentação da câmera é responsável por seguir o objeto, seguir o jogador, né? Então, basicamente aqui no código da Unity, tá bom? Na câmera, no código da Unity, na câmera, vai todo mundo aí em câmera, vai todo mundo em câmera, clica sobre câmera, clique em ADD Component, clica aqui ó, em câmera, né? No inspector da câmera, clique em ADD Component e a gente vai procurar o seguinte código: câmera follow. Vai em My Camera, clica sobre a câmera, ADD Component e adiciona o componente câmera follow dentro da câmera. Todo mundo conseguiu fazer isso? Ó. Todo mundo conseguiu fazer isso? Não? Ó, na hierarquia você vai clicar sobre câmera. Selecionou a câmera, tá vendo a câmera selecionada aqui? Agora no inspector vai ter aqui adicionar componente. Você ADD Component, pesquisa câmera follow e clica sobre ela. Conseguiram? Todo mundo conseguiu? Ó, esse script fui eu que criei. É para seguir o jogador. É para fazer a câmera ter o movimento de seguir o jogador. Então ele tem aqui um target. Preste atenção, ele tem um target. Que é o quê? O alvo que eu vou seguir, né? Eu tenho meu target. Eu vou anexar no target, por exemplo, esse botão aqui, ó. Então eu vou pegar no target, vou pegar, clicar, segurar no botão, clicar e segurar e arrastar. E soltar aqui no meu target. Então, quem que é o objeto que eu vou seguir? É esse botão. Todo mundo entendeu isso? E aqui tem configurações do que? Suavização da velocidade, velocidade do zoom, né? Zoom mínimo e zoom máximo, suavização do zoom e offset. Offset é assim, a distância x e y que a câmera vai se posicionar. Por que eu estou mostrando isso? Eu vou dar um play aqui para vocês verem como que o código de seguir funciona. Então, eu coloquei na câmera, coloquei o target que vai seguir, que é esse botão, e eu vou mexer o botão. Você vai ver que a câmera vai seguir o botão de acordo com que eu mexo ele. Só para vocês terem uma noção. Por que eu estou mostrando isso? Porque a câmera utiliza uma função básica que é de seguir algo, que é que a gente vai utilizar na inteligência artificial. Então eu tenho meu botão aqui, né? Se eu pegar meu botão e mexer ele no eixo X e Y, por exemplo, ó. Vou começar a mexer no meu botão aqui no eixo, ó. Calma aí. Deixa eu mudar a tela aqui para ficar mais... Ó. É que vocês não estão percebendo muito bem porque o smooth está muito rápido. Mas ó, eu vou mudar aqui. Vou colocar, sei lá, a velocidade da câmera, né? Eu vou zerar ela, só para vocês terem uma noção. Vou zerar ela aqui e eu vou mexer. Ó, tá vendo que minha câmera ficou parada aqui? Tá vendo minha câmera parada bem aqui? Vocês estão vendo essa bolinha parada aqui, a câmera? Bem aqui, todo mundo tá vendo? Agora eu vou colocar ela para 0.1. Ó, perceba que ela vai começar a seguir até meu botão. Foi pro meu botão, viram ir? Alguém não viu ir? Vocês perceberam que a câmera segue o botão, né? Zoom. Ó, eu vou pegar minha câmera e arrastar, ó, tá vendo que minha câmera tá seguindo? Ela fica com um delayzinho, que é o smooth que eu coloquei. Vocês estão vendo?
Tá bom. Eu vou abrir meu código aqui e eu vou mostrar para vocês o responsável por fazer isso, que é o que a gente vai utilizar na inteligência artificial. Então, ó, eu abri meu código da minha câmera. Esse é o código da câmera, tá bom? Aqui tem as variáveis que eu configuro, ó, que são aqui, eu já até coloquei um toType, né, que seria um nome e uma descrição para facilitar para vocês. Eu crio aqui a variável de speed, a velocidade de zoom, o mínimo zoom, o máximo zoom, são as variáveis que eu estou criando, que são essas mesmas variáveis que vocês estão vendo elas aqui. Essas mesmas variáveis eu crio aqui em cima, ó. Tá bom? E aí perceba o seguinte, eu utilizo a seguinte função aqui, ó, no follow. No follow da minha câmera, prestem atenção, eu estou usando o vector_tree.lerp para fazer uma suavização de seguir algo. Então, olha lá, ó, ele interpola entre dois valores, A e B. Então, o valor A é a posição que eu estou, o valor B é a posição que eu quero ir, e o valor C é o tempo que eu vou demorar para fazer isso. Então, se eu quiser fazer um objeto seguir o outro, tá bom? Um objeto seguir o outro, uma inteligência artificial, eu vou ter que fazer esse lerp aqui, ok? Esse vector tree ou vector tree, por exemplo, vector do, né? Tá bom. Alguém tem dúvida sobre esse conceito? A função responsável por fazer eu seguir algo é o lerp. E existe uma outra também que eu vou mostrar para vocês. Isso é essa função justamente que eu quero mostrar para vocês, que ela é da vector tree ou vector to, né? Você vai herdar ela daqui, né, de um objeto desses. É o responsável por fazer a gente seguir. É o que a gente vai utilizar na hora de criar inteligência artificial. Tá bom? Tá, vamos lá agora. Olha, um outro conceito que a gente tem que entender é sobre o mapa, tá? É sobre o mapa. Eu vou ligar a luz aqui para vocês, porque isso é importante, tá? Isso aqui também, ó. Vocês lembram que a movimentação de qualquer objeto, depende do transform, né? Vocês lembram que qualquer movimentação, ela depende do transform, que ela vai ter a posição, ela vai ter a rotação e ela vai ter a escala, né? Scale, né? Vai ter a escala aqui x, y, z. Para esses três aqui, né? X, Y, Z. Então eu vou ter meu objeto transform. E para eu movimentar qualquer coisa, eu tenho que pegar do meu transform a posição e incrementar ou decrementar essa posição. Para eu rotacionar qualquer coisa, eu tenho que pegar isso aqui, incrementar e decrementar. E para mim fazer uma escala dele também, eu tenho que pegar isso aqui, aumentar ou diminuir, incrementar ou decrementar. E eu mudo a escala disso aqui. Mas veja bem, a gente está construindo um mapa. Esse mapa tem infinitas posições, ele é infinito. Você pode ter a posição 0, a posição 700 milhões. No X, no Y e no Z, correto? Então, se eu tiver meu mapa aqui, ó, que eu estou construindo, eu tenho aqui meu Y, meu X, meu Y, meu X e meu Z, né? Correto? Suponha que esse aqui é o mapa. Só que vocês vão ter que prestar atenção. Então, para esse ponto aqui, por exemplo, no meu mapa, eu teria meu Y10, meu X5, meu X5, né? Meu Y10 e meu Z0, suponhamos. Para essa posição aqui, eu já tenho meu Y4, meu X10, meu Y0. E assim sucessivamente vai indo. Então eu tenho infinitas posições dentro desse mapa, infinitos caminhos, infinitos pontos no espaço, que meu player, meu objeto, meu inimigo pode estar. Correto? A partir desse conceito, eu tenho que pegar o limite do meu mapa
Porque meu mapa vai ter que ter um limite, ele não pode ser infinito. Então eu vou ter que definir um limite para o meu mapa. Suponhamos que eu defino o limite para o meu mapa, que ele seja aqui, ó, 100 por 100, né? Ou seja, ele tenha 100 de largura e 100 de altura, correto? Então meu mapa é 100 por 100. O limite do meu mapa não pode passar de 100 por 100. Ou seja, se meu inimigo tiver em 101, significa que ele está fora do mapa. Ele está fora do limite do mapa. Portanto, ou ele tem que ser destruído, ou ele tem que morrer, ou ele não vai conseguir andar. Eu não tenho malha nesse mapa. Por que eu vou definir um limite para o meu mapa? Porque eu vou ter que criar pontos no meu mapa que vão ser os possíveis caminhos. Veja bem, se eu tiver uma caixa bem aqui no meio, e eu utilizar aquela função que eu falei para vocês, que é de lerp ou de mover, vamos supor que o alvo o alvo do inimigo seja esse ponto, seja o meu player. E meu inimigo está bem aqui, né? Meu inimigo está bem aqui. Meu inimigo. Se eu usar aquela função, que caminho ele vai traçar? Ele não vai traçar esse caminho direto e vai passar por dentro da caixa como se a caixa não existisse. A caixa vai ter que ter um colisor. Mas meu caminho, ele vai ignorar o colisor da caixa. Ou ele vai bater no colisor da caixa e vai dar um bug, porque colisor com colisor não vai passar. Ou ele vai ignorar a colisão completa, passar por dentro da caixa como se fosse fantasma e ir até seu inimigo. Por que eu estou dizendo isso? Então quando você cria o mapa, você vai ter que definir vários pontos. Ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui. Cada ponto vai ter uma coordenada. Então, x, y, z, esse cara tem x, y, z. Esse cara tem x, y, z, esse cara também. Por quê? Porque vai chegar uma hora que esse ponto, eu não vou poder andar. Então eu vou falar, ó, no x, y, z tal, x, y, z tal, x, y, z tal, 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 todos esses pontos aqui, eu não posso andar. Mas nesses pontos ao redor, que são x, y, z também, eu posso andar. Correto? Então, meu inimigo ele vai ter que verificar. O meu caminho passa aqui dentro? Se meu caminho passa aqui dentro, eu tenho que desviar o caminho. Eu não posso passar dentro do objeto. Por isso que eu vou criar um mapa limitado, né, de tamanho de x, y, z. E aí, eu vou criar vários pontos aqui dentro, que vão ser as malhas andáveis dentro do meu mapa. Eu vou colocar isso dentro de uma lista, e toda vez que eu quiser chegar no meu inimigo, chegar no meu player, eu verifico se o caminho está dentro dessa lista andável. Ou seja, qual que é o caminho que eu vou ter que traçar até meu player? Vai ser esse aqui então, aqui, aqui e lá para o meu player. Entendeu? Eu não posso traçar o caminho reto, direto. E isso é um algoritmo. E é um algoritmo muito complexo de fazer. Isso aqui é um puta cálculo matricial, que você vai ter que atribuir pontos no espaço para cada coisa, e depois fazer um caminho, por exemplo, a estrela. Por quê? O computador ele vai simular milhares de caminhos para achar o melhor caminho. Quando achar o melhor caminho, ele atribui esse melhor caminho e vai lá. Mas o player vai estar em movimento. Então significa que o melhor caminho vai ficar mudando. Faz sentido para vocês? Então isso de movimentação em 2D se torna algo complexo. Concorda? Por isso, eu vou disponibilizar para vocês o código que eu fiz. Para vocês não terem que se preocupar com isso. Mas é óbvio, depois vocês podem abrir o código e tentar entender ele. Mas ele é complexo, tá ligado? Eu demorei uns 6 dias para fazer. Tá ligado? Então, envolve um puta cálculo matricial aqui. Então a gente vai considerar esse meu código como se fosse uma biblioteca, que vocês simplesmente vão chamar a função dela. Por exemplo, ele vai ter uma função lá, buscar melhor caminho. Você vai chamar essa função buscar melhor caminho, vai receber o retorno desse cálculo de matemática que eu estou fazendo e vai implementar no seu código do seu inimigo. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Fez sentido para vocês isso que eu expliquei agora? Só para vocês terem uma noção do que eu estou querendo dizer, ó. Eu vou vir aqui para o meu mapa, vou vir aqui, ó. Vou fazer um filtro aqui novamente, né? Vou vir em Xcena e eu vou abrir a cena do meu jogo lá, ó. A cena principal do game, que é Game. Vou abrir aqui minha cena principal do meu game. Ele vai abrir aqui, né? E vocês vão perceber o que eu quero dizer pra vocês, a complexidade. Olha só isso aqui.
no meu game, olha isso aqui. Prestem atenção para eu mostrar para vocês. Tá vendo esses vários desenhos aqui na tela? São meus objetos. Ó, percebam bem. Olha o tanto de árvore e o tanto de colisão. Imagina se o inimigo simplesmente me seguisse. Ele ia passar em cima de tudo isso aqui. Correto? Vocês não concordam? Ele iria passar em cima de tudo isso aqui. Então, eu criei um código que ele fica bem aqui, ó. Pathing. Tá vendo esse código aqui, ó? Eu tenho aqui meus script codes. Olhem aqui, script codes. Clicando sobre script codes, eu tenho todos os códigos principais do jogo aqui, ó. E eu vou ter esse cara aqui, ó, pathing. Ó, eu vou abrir o pathing e olha só o que ele faz. Eu consigo visualizar. Eu vou ativar a visualização da grid. Ó. Veja só. A primeira coisa que eu fiz, eu ativei a visualização da grid, ó. Tá vendo que eu criei para cada pontinho aqui um XYZ nele? É porque tá... Deixa eu tentar desativar aqui, ó. Tá vendo, ó? 6473, 6573, 6673. Ó, para cada ponto do espaço eu criei uma posição. Olha isso. Vou desativar a visualização da posição e vou só ativar a visualização do quadrado. Então, ó, para cada ponto do espaço tem um quadradinho, que equivale a um XYZ. Os que estão em vermelho são pontos do espaço em que eu não posso andar. Os em verde são o que eu posso andar. Então, ó, se eu ativar minha posição do espaço, ó, XYZ, eu posso andar no 4583, mas eu não posso andar no 4683, porque tem uma pedra ali. Tá bom? Então veja bem. E o caminho aqui? E isso aqui faz um cálculo matricial, que está no calculate aqui, ó. Se eu der um calculate, ele automaticamente calcula para mim o caminho. Então, por exemplo, se eu pegar essa pedra aqui, ó, e mover ela para cá, mover ela de localização. Perceba que no meu grid, a pedra está no local errado, ou seja, ela pode... Vejam, olha isso aqui. Tá em verdezinho onde a pedra está, né? Se eu der um calculate aqui, agora recalculou o mapa, a pedra ficou em vermelho. Ou seja, eu não posso andar aqui, tá? Vou voltar para a posição lá, vou dar um recalculate aqui. E ó, outra coisa. Veja bem, eu vou dar um play aqui. Percebam só, eu coloquei para ativar o cálculo de caminho. Então, olha o cálculo que o algoritmo está fazendo para saber qual que é o melhor caminho mais próximo do jogador. Ó, olha só, olha o cálculo que está fazendo. Tá vendo esses números aqui? É o inimigo se aproximando, ó. Se eu me mexer, ó, ele vai recalcular daqui a pouco. Recalculou. Ó, esse inimigo vindo fazendo o caminho dele aqui, ó. Ó, ele vai recalcular, recalculou. Tá vendo? Tá calculando o caminho mais próximo. Para cada inimigo ele faz esse cálculo. Vocês estão conseguindo ver isso? Ó. E como tudo isso aqui funciona? É bem complexo, como eu falei para vocês. Está dentro desse script pathing. Se vocês quiserem entender depois como ele funciona, deixei ele todo aqui, ó, ele está documentado, então vocês conseguem ver, ó, função inicial, função loop, função achar melhor caminho. Então aqui eu estou fazendo todos os cálculos algorítmicos, tá vendo? Eu tenho que criar o terreno, aí eu crio uma lista, um dicionário, onde eu crio o terreno. Então isso é complexo. Prestem atenção aqui. Por padrão, vocês vão assumir que isso aqui já é uma função que a Unity deu, no caso eu estou dando para vocês, e vocês vão utilizar o find path. Então no código da inteligência artificial de vocês vão chamar essa função, vão passar a posição inicial que o inimigo está, na onde o inimigo quer ir, que no caso é o jogador, ou onde vocês querem fazer ir, e um ID aleatório para ele, para ser identificado, né, dentro da matriz. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso?
Não. Porque, tipo assim, ele se pegar o boneco andava e causava e demorava um pouco. Por causa disso aqui. É pelo seguinte, essa função findPath, se você ela chamar o tempo inteiro ela no update, o tempo inteiro, o que vai acontecer? Eu vou ficar fazendo uma heurística matemática gigantesca e eu vou ferrar o desempenho do computador, correto? Toda hora eu vou ficar fazendo um cálculo matemático de álgebra, que é muito complexo para um computador calcular álgebra. Então, o que eu fiz para reduzir isso? Para cada inimigo ele tem um tempo randômico de cálculo. Então, o inimigo A demora 3 segundos para buscar um novo caminho. O inimigo B demora 1 segundo. O inimigo C demora 3 segundos. Então, a cada 3 segundos ele chama essa função. Se você quiser fazer ele ficar mais eficiente, você vai chamar isso aqui o tempo todo. Só que aí você vai ferrar o desempenho do seu PC. Entendeu? Então, por isso que dava aquela demorinha. No código que eu fiz, que vocês vão fazer também, vocês vão conseguir configurar esse tempo. Se você colocar 0 segundos, ele vai chamar toda hora essa função. Aí vai travar o PC provavelmente. Entendeu? Fez sentido? Então, você não tem que mudar em nada no código, a única coisa que você muda é a quantidade de vezes que você chama esse cálculo. Deu para entender? Tá bom. Então, olha só, galera. Todo mundo admitiu isso que eu falei para vocês? Então tá. A primeira coisa para a gente criar nosso inimigo, então, vocês criarem, programar o inimigo, é vocês configurarem esse path, esse caminho andável do jogador. Então, todo mundo está no mapa, na cena que criou, né? A gente vai criar um terreno básico aí, vai colocar o código dentro dele e vai criar essa grid. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão estar na cena aí que vocês acabaram de criar, né? Cria uma nova cena aí, por exemplo. Vai lá em Assets, Media Lab, Estudar, Excenas e cria uma nova cena. Uma cena mapa, terreno, inimigo, sei lá, qualquer coisa. Todo mundo já sabe como criar cena, né? Todo mundo conseguiu, tá na cena? Todo mundo conseguiu criar uma nova cena? Alguém não conseguiu criar uma nova cena? Hã? Todos criaram uma nova cena. Perfeito? Tá bom. Então, teoricamente, a nova cena está em branco, correto? Olha, teoricamente a nova cena está em branco. A gente vai vir aqui em hierarquia. E o que a gente vai criar aqui em hierarquia? A gente vai criar um create empty, um objeto vazio, que a gente vai chamar de script. Scripts. Todo mundo conseguiu criar esse objeto vazio chamado scripts? Agora a gente vai criar o terreno, que vai ser uma sprite, né? Que a gente vai clicar aqui, ó, botão, né, no maisinho aqui em cima ou no botão direito, 2D Object, Sprite, Square. Foi? Todo mundo conseguiu fazer isso? E aí você põe o nome de terreno. Todo mundo conseguiu fazer? Botão de maisinho, 2D Object, Sprite, cria uma Sprite aí. Ó, perceba que a minha Sprite não está aparecendo na minha tela. Você vai zerar a posição da Sprite aqui, ó. Então você clica sobre a Sprite, no Inspector coloca na posição 0 e posição 0. Para o quê? Para ele aparecer na minha tela, na minha cena. Para ficar dentro dos quadros da câmera. Vocês lembram que os quadros da câmera é responsável para você visualizar, né? Então, todo mundo conseguiu fazer o quadrado aparecer? Alguém não conseguiu fazer o quadrado aparecer? Beleza? Agora, a gente vai colocar dentro desse quadrado, ó. Você clica sobre o terreno, né, que é o quadrado. E aqui no Sprite, a gente vai colocar uma outra Sprite que vai ser o terreno. Você clica sobre esse botãozinho aqui em cima e vai abrir a seleção de Sprites. E aí você vai ter que selecionar uma Sprite parecida com o terreno aqui, né? Por exemplo, essas gramazinhas, algo do tipo. Eu tenho uma padrão aqui, que eu vou colocar ela. Deixa eu só achar o nome dela, eu já falo pra vocês. Oi? Entra na onde?
seleciona a sprite, e aqui vai estar o sprite render, tá vendo? Aí, ó, o primeiro que aparece é sprite, dentro do sprite render é sprite, é o que você seleciona para exibição. Clicou no botãozinho. Ó, vão em UI, aqui em Projects, tá vendo aqui, ó? Aqui em Projects, dentro da hierarquia de pastas que você tem, entre em Media Lab, dentro de Media Lab vai em UI. Todo mundo conseguiu ir? Vocês viram que aí dentro tem um bagulhinho verde aqui, ó, chamado plano alguma coisa? Pega ele, segura, arrasta e solta dentro da sprite aqui do Square, ó. Segura, arrasta e solta dentro da sprite da Square. Perceba que agora ficou verdão, eu criei meu terreno aqui, meu mapa. Foi? Todo mundo conseguiu fazer? Pronto, agora teoricamente eu tenho um mapa criado, né? A posição do meu mapa. Certo? Agora dentro do meu script, eu vou colocar aquele código pathing, que eu falei pra vocês que vocês só vão admitir a existência dele. Eu vou adicionar aqui pathing. Pronto. E cliquei em script. Dentro do script eu vim a DD Component e coloquei o código pathing. Todo mundo conseguiu colocar esse código pathing aqui, ó. Seleciona script, add component e coloca o código path aqui dentro. Todos conseguiram? Pathing. Caminho. Em português, pathing. Aqui, ó. Ó. Pathing. Conseguiu? Todo mundo conseguiu? Foi? Perceba que por padrão, ele tem aqui embaixo, ó, nas configurações do pathing, pose start grid, ou seja, a posição que vai startar a grid e o tamanho da grid. Ela está 100 na posição 1 em 1. Certo? E aqui é o raio de colisão de 0,5. Nesse obstacle mask, tá vendo aqui? Vocês vão colocar everything. Ou seja, o que é meu obstáculo? São todas as coisas que estão na minha cena. Everything. Conseguiram? Agora vocês clicam em Calculate. Ele calculou. Só que eu não estou querendo exibir nada. Então eu vou colocar View Grid. Tá vendo? Vou ativar o View Grid. E aí perceba que ele calculou para mim, ó, a minha grid aqui, ó. Tá vendo? Só que tá gigantesca. Eu não quero uma grid desse tamanho. Então eu consigo mexer na posição dela aqui embaixo, ó. No posição XY, aqui embaixo, ó. Se eu mexer na posição XY, ó, perceba que a grid vai movimentar, ó. Tá vendo que ela movimenta? O mínimo que ela fica é 1, tá? Então eu vou ter que pegar esse meu terreno e vou ter que movimentar ele também um pouco para cima, ó. Perceberam? Eu vou colocar meu terreno de uma cor diferente aqui, só para ficar mais visualizável para vocês aí, ó. Vou colocar aqui, ó, de um verde mais claro, ó. Tá vendo meu terreno aqui? Eu peguei o meu terreno e movimentei ele para a posição 8.5 e a posição 6 aqui. Tá vendo? Todo mundo conseguiu? Todo mundo conseguiu movimentar o terreno para a posição 8.5 e 6? Alguém não conseguiu? Hã? O que está carregando? Você colocou para exibir? Aqui, ó. Em script, bem aqui, ó. View Grid. Tá. Vamos pegar esse terreno agora e vamos aumentar ele um cadinho. Ele está bem pequeno. Então você vai pegar o terreno aqui, ó. Selecionou a ferramenta de aumentar Rect Tool aqui no canto, ó. Eu vou pegar na borda do terreno e vou aumentar ele um pouquinho, ó. Vou colocar ele aqui de um tamanho
Um pouquinho maior. Pra gente conseguir ver o objeto se movimentando, obviamente. O bicho, né? O inimigo. Tá vendo? Então eu vou colocar aqui a posição dele. 3 por 3. Vou movimentar novamente ele para ele ficar dentro dos quadros ali. Pronto. Todo mundo conseguiu fazer isso? Alguém não conseguiu? Só que agora perceba outra coisa. O tamanho da minha grid aqui está 100 por 100. Ele está maior que meu próprio terreno. Então eu vou ter que reduzir ele aqui, ó, em grid size. Ó, script, pathing, grid size, está 100 por 100. Eu vou diminuir ele um pouquinho aqui, ó. Para ele, ó, se enquadrar dentro do meu terreno, ó, tá vendo? Ele aumentar e diminuir, olhem aqui. Tá, vou colocar aqui, ó, 4,8, 4,5, né? 4,6 por 30, por 20? Não, 20 é pouco, 25, 28, 35, 30, 31. 31 tá bom, ó. Então eu coloquei 46 por 31 e ó como que ficou. Minha grid, ó, ficou do tamanho do meu terreno. Estão vendo aqui? Minha grid, meu terreno. Todo mundo conseguiu? Foi. Agora percebam, eu tenho tudo isso aqui mapeável para o meu objeto andar. Só que, ó, percebam que como tá todos os pontos em verde, eu vou até ativar a visualização de ponto a ponto. Ó, a visualização de ponto a ponto. Ah, fica ruim ponto a ponto. Mas está tudo em verde, ou seja, todo esse caminho é andável. Vamos colocar alguns obstáculos aqui para ele não ser mais andável. Tá bom? Então a gente vai vir aqui em Project. Ó, vão aqui em Project novamente na nossa hierarquia de pasta. Aí em Project, vocês vão em Media Lab Prefabs. Foram? Project, Media Lab, Prefabs. E agora vocês escolhem aí, por exemplo, Rock, Tree, Xenary. Pega um prefab aí aleatório, por exemplo, Rock. Arrasta, clica, segura, arrasta e solta na cena. Tá vendo ali que apareceu uma pedra que eu coloquei ali? Vai, constrói aí um cenarinho básico aí, ó. Pega um box, por exemplo, arrasta e solta na cena. Vou vir em tree, por exemplo. Vou pegar uma árvore, arrastar e soltar na cena. Fizeram isso? Tá bom já, ó. Outra coisa importante, todo mundo olha aqui. Ó, o meu terreno, ele tá um pouco para frente dos meus objetos. Então não tô conseguindo ver alguns objetos. Eu vou ter que vir aqui no meu terreno, né? Na posição dele, Z dele, vou colocar menos 10, por exemplo. Menos 50 na posição Z do meu terreno. E agora, como eu joguei meu terreno para trás, eu consigo ver meus objetos, estão vendo? Só que ele sumiu da minha câmera. Eu vou aumentar um pouco mais, ó. Vou colocar na menos 10, vamos ver se vai continuar. Aí, ó. Menos 10, menos 15. Vou colocar meu terreno no menos 15 e todos os meus outros objetos eu vou colocar no 0. Tá, ó, vou padronizar aqui para facilitar para todo mundo. Selecionem todos os objetos que vocês colocaram na cena. Selecionem todos os objetos que vocês colocaram na cena e no Z deles coloquem para 5. Selecionem todos os objetos que vocês colocaram na cena e no Z dele coloquem para 5. Todo mundo conseguiu fazer isso? Todo mundo conseguiu fazer isso?
Agora no terreno, seleciona o terreno e no Z dele coloca para 10. Foi? Agora a câmera, o Z da câmera coloca para 0. O Z da câmera coloca para 0. Agora, teoricamente, é para ter ficado organizado aí a visualização. O Z da câmera coloca para 0, o Z do terreno coloca para 10 e o Z de todos os outros objetos que vão ficar na frente do terreno coloca para 5. Foi? Todo mundo conseguiu? Então, teoricamente, ó, tá vendo? Olhem aqui. Eu peguei minha câmera, né? E eu consigo movimentar minha câmera. Tá certo? Agora a gente já tem um mapinha. Vamos voltar aqui no script e vamos pedir para recalcular. Vai no script, coloca calculate. Perceba o que vai acontecer. Na onde os objetos estão, fica em vermelho. Na onde o bichinho vai poder andar, continua verde. Aí, ó, como ficou. Coloquei em preto aqui meu terreno para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Todo mundo consegue ver aqui? Todo mundo conseguiu fazer isso que eu falei agora? Todo mundo? Beleza. Foi, legal. Então, a gente já tem um mapa na onde a gente já tem as posições que são andáveis construídas, as posições que não são andáveis já marcadas também em vermelhinho. Agora é só a gente criar uma inteligência artificial e mandar ela seguir algo, correto? Todo mundo concorda? Tá? Então eu vou vir aqui no meu script e eu vou desabilitar a visualização do meu terreno para não ficar essas coisas aqui na minha visualização, né? Tá. Vamos começar agora a criar o código, tá bom? Olha, então, vamos criar o primeiro código do nosso inimigo aqui. Vai em Project de novo na nossa hierarquia de pasta, em estudar, script, e vai criar um script aí, enemy, inimigo, qualquer nome que você quiser, tá bom? Vai na hierarquia de pasta, Media Lab, estudar e clica dentro de script, coloca o script aí que você vai criar para o seu inimigo. Create Mono Behavior Script. Todo mundo já sabe criar script, né? Eu vou criar um script aqui chamado boys, inimigo. Inimigo 1. Vou criar ele e abrir ele. Todo mundo conseguiu criar o script inimigo, ou sei lá o nome que você quiser, quis colocar e abriu ele? Alguém se perdeu em algum passo até aqui? Todo mundo conseguiu abrir o script agora? Perdeu? Travou? Ah, vou fechar. Tem que fechar. Não, mas aí você não vai lá no canal. Esse pode estar aberto no outro. Acho que é uma contada só. Fecha. Fechou. Vai ter que fechar e abrir dois. Cara, ele não vai sair. Você vai ter que fechar e abrir. Nossa. Você não salvou? Você não salvou o mapa aí, viu? Não, você tem que fechar, faz gerenciador de tarefas e fecha. Ah, isso aqui. Eu vou com você. Não, eu que coloquei no preto. Ah, o meu também crachou. Eu que coloquei no preto, tá ligado?
Por isso que é importante dar Ctrl S toda vez, salvando. Você conseguiu abrir seu Unity de novo já? Ó, para garantir que o PC de mais ninguém crache, faça o seguinte, por gentileza. Crashou também? Todo mundo que crashou, fecha, abre de novo e eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema. Vocês também não salvaram? Ó, outra coisa. Qualquer software que você tem que programar, fez uma modificação inútil, Ctrl S, salva toda hora. Porque essas ferramentas ficam crashando toda hora mesmo. Já começa a montar de novo o mapa. No clique do mouse, tá ligado? Aí você clica pra Ctrl S. Então, é automático para tudo. Seleciona tudo. Por isso que eu deixei meu PS por Já dá no número 5, né? Tá, agora enquanto. Olha quando você faz uma mudança. não vai aparecer mesmo não. Sua câmera tá. Não vai. Beleza. Aí já tá. Pegando e coloca dentro. Vai ter que montar tudo de novo. Ó, Ctrl S agora. Calma aí. Todo mundo que já abriu a Unity para garantir que não crash de novo, façam o seguinte. Prestem atenção aqui, ó. Tem a porra de um... Vocês não sabem o quanto eu queria estar xingando aqui. Vocês vão vir aqui, ó. GMO Assets. Ó. Todo mundo que está com a Unity aberta. Para garantir que não crash o PC de mais ninguém. GMO Assets. Aí vocês vão vir em Shaders. Ó. GMO Assets. Cartoon F Remaster. Remasterizado. CFXR Assets. Shaders. Tá vendo aqui? Seleciona ele. Selecionou? Vai ter 4 shaders aqui, que são sombras, sombreamento, sei lá. Conseguiram achar? Você vai selecionar os 4. Seleciona os 4. E aqui, ó, tá vendo o erro aqui no meu, ó? Já tá em vermelhinho. Vocês vão vir aqui, ó. Vocês vão trocar isso aqui, ó, para Force Universal Render Pipeline. Aí ele vai recopilar e vai sumir esse erro vermelhinho aqui e vai parar de crashar. Ó, o meu arrumou já. Mesmo quem não esteja aparecendo vermelhinho, é para fazer esse passo que eu falei. Todo mundo conseguiu fazer esse passo que eu falei agora? Tá, eu vou remontar a cena aqui com vocês também, que eu também não salvei. Sprite. Vou criar um sprite, né? Eu vou vir aqui em Wii.
Todo mundo conseguiu chegar no ponto que estava? Ó, os objetos você coloca no Z5, o terreno no Z10, a câmera no Z0. Tem que criar o script para colocar o script path. Depois vocês têm que colocar na máscara no Everthink. Configura aqui o tamanho para ficar do tamanho do grid e dá um calculate. Foi. Não entendi. Fala mais alto. Cara, isso aqui, a organização aqui dentro vai de pessoa para pessoa. A melhor forma, você tem que deixar isso aqui organizado. A gente está deixando bagunçado. O certo era criar terreno, árvore, tudo que é árvore dentro de árvore. Rock, tudo que é rock dentro de rock. Tree, entendeu? Você vai organizar isso aqui para deixar da melhor forma possível. Senão você vai fazer um jogo grande e vai ficar complexo. No nosso caso, como o nosso tempo é curto e a gente está tentando aprender, eu não estou gastando tempo com essa parte de organização aqui, tá ligado? Todo mundo conseguiu chegar onde estava? Crashou de novo o seu? Azarado, hein? Não, pode fechar. Se deu isso, não vai adiantar. Não, pode fechar, já crashou. Todo mundo. Não é o crash, tem que fechar ele. Vai ver construir o cenário daquele jeito que construiu lá do. Ó, boa, abre aí o seu crashou ou você tinha salvo? Mas estava salvo? Vocês têm que salvar os arquivos. Salva aí, ó, vocês têm que salvar. Olha, você vai criar um game object vazio no script e você vai colocar o path dentro dele. Conseguiu criar aí? Aí você vai criar um sprite 2D Game Object Sprite e você vai colocar o nome dele de terreno e aí você vai colocar o terreno dentro dele, né? Vai colocar a imagem do terreno. Aqui, ó. Você vai vir no maisinho aqui. 2D Object Sprite, aí você cria Sprite. Tá conseguindo? A pasta onde está os objetos que são colidíveis, tipo rock, árvore, essas coisas, fica aqui dentro, ó. Media Lab, Prefabs. Aí vai ter Animals, Boss, coletáveis, Munitions, Rocks, Scenary, Tree. Vocês podem pegar qualquer um e arrastar para o cenário aí. Lembrando que esses você coloca no 5, o terreno no Z10 e a câmera no Z0.
O terreno você que cria. Os objetos eram Z5? Eu acho Z5. Salva tu. Antes de vocês tentarem dar play, que é na hora que salva, que na hora que crasha, salva antes. Só por garantia. Cara, cadê o. Todo mundo conseguiu voltar no ponto que estava? Alguém não conseguiu? E aí, todo mundo conseguiu? Lembrando que tem que arrumar esses shaders aqui, ó, pra ele não crashar mais, ou pelo menos diminuir o... Tá? Então, quem teve a Unity crashada e abriu de novo, vai nos shaders aqui que eu tô falando pra vocês, GMO Assets, Cartoon F Remastered, CFXR Asset, Shaders. Seleciona os 4 e troca aqui para Force e Universal. Vamos excluir esse shader aqui, né? Ó, vamos excluir os shaders para impedir que crashe novamente, tá? Se a gente excluir os shaders, o que vai acontecer? As partículas vão ficar zoadas. O efeito de partícula de sangue, de explosão vai ficar zoado. Mas como por algum motivo está crashando nos computadores, e como a gente tem que continuar a aula, né? Exclui os 4 shaders lá do software. Pode excluir. Só que agora tipo, vai ficar meio zoado nos arquivos aí, visualmente falando. Ó, eu vou prosseguir agora pra gente entrar logo pra criar a inteligência artificial, né, o inimigo. Beleza? Todo mundo conseguiu? Posso prosseguir? Posso prosseguir? Tá, olha. Então, todo mundo já tinha criado o código enemy, né? Inimigo 1, correto? Algum nome que vocês colocaram. Abram o código aí no editor de códigos.
Abriram o código no editor de códigos? Todo mundo abriu? Ó, a primeira coisa que a gente quer fazer, a gente quer pegar o quê? A gente não quer utilizar esse pathing que eu falei para vocês, que cria esse mapa para nós, que cria essas posições de lista e vai calcular o melhor caminho? Então, eu tenho que pegar isso aqui através do código, correto? Então, o que eu vou fazer? Aqui no meu... E aí, bom? Aqui no meu enemy, né? Enemy 1, eu vou dar aqui, ó, um private. E aí, eu quero importar o pathing, correto? Só que, olha, se eu digitar pathing, find, e dar 2 cliques nele, automaticamente para mim ele já vai importar a biblioteca aqui em cima, que foi a biblioteca que eu criei, que ela chama Media Lab Path. Por quê? Porque se eu vir no script pathing aqui, ó, tá vendo que eu estou dando um namespace para ele chamado Media Lab Path? Então, eu preciso do Media Lab Path para conseguir ter acesso a esse código de pathing, que é o algoritmo que eu falei para vocês, que eu criei e que vocês vão aceitar ele porque ele é complexo. Ok? E aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. Por exemplo, eu vou colocar só path. Ok? Então, vamos criar a variável aqui, ó. A posição de memória, né? A variável que vai armazenar a posição de memória do meu pathing. E para esse pathing funcionar, eu preciso dessa biblioteca aqui em cima, using medialab.path. Todo mundo chegou até aqui? Eu vou copiar e colar e novamente colocar no Notepad lá, né? Notepad. Eu não quero checar spam. Tá. Veja bem. Agora a gente vai buscar esse path pelo código. Eu não quero fazer uma atribuição manual. Eu vou buscar pelo código. Então eu vou pegar o meu path. E meu path está aqui. Minha posição de memória. Só que ela está nula, ela está vazia. Não tem nada dentro dessa posição de memória ainda. Eu vou ter que buscar esse código que está dentro do meu jogo através daquela função que eu passei na primeira aula, que é o getComponent. Beleza? Só que o getComponent, ele vai pegar só o que está dentro do objeto atual. Eu quero buscar em todos os objetos da cena. Então a gente vai ter uma nova função, que ela vai chamar o seguinte. Eu vou passar um igual para atribuir o valor para dentro, né? E vai ser GameObject.find Object of Type, o tipo do objeto que eu quero buscar, e vai ser o pathing, ok? E vai ficar assim, ó. GameObject, isso aqui é um objeto, uma classe estática. Eu estou acessando essa função, que é uma função estática dentro da classe estática objetos, e eu estou falando para ele, olha, GameObject, procure em toda a cena do jogo o objeto que tiver esse componente. Ele vai procurar entre todos. Se eu tiver 5 objetos com essa classe dentro, ele vai me retornar o primeiro que ele encontrar. Tá bom? Como a gente só vai ter um, que é o caminho que a gente criou, ele vai retornar o primeiro que encontrar, que é obviamente o único que tem. Então o que está acontecendo aqui? A gente tem aqui nosso terreno, né? A gente tem o nosso script aqui, ó, de caminho, que está fazendo o cálculo matricial para nós, que eu falei que é extremamente complexo, que vocês vão ignorar porque eu já fiz para vocês, que está pegando a posição do caminho. Então a gente está pegando exatamente esse pathing, que está dentro desse script, a gente está buscando entre todos os objetos aqui, encontrei esse cara, eu atribuo essa posição de memória aqui. Todo mundo entendeu isso? A partir desse momento, eu já consigo acessar as funções que meu pathing me fornece. E qual que é a função que eu quero acessar? Lembra que eu falei para vocês, alguns minutos atrás, que a função responsável por fazer o cálculo de caminho vai ser essa, ó, buscar caminho mais próximo, que foi o que eu criei, que é um algoritmo super complexo, que vocês vão ignorar, mas depois vocês vão estudar isso aqui se quiserem. Então, isso aqui é uma função, né? Eu quero acessar essa função através desse cara aqui, que eu estou buscando ele, tá? Então, se eu vim aqui no meu update, por exemplo, der o meu pathing, ponto, find path, ó, que é a função lá que eu estou passando, ó,
O que a função pede? Buscar caminhões próximo, start, posição inicial de partida. Porque ele vai me pedir um vector2 inteiro, que é a posição start, um vector2 inteiro, que é a posição goal, objetivo, e o string, que é o ID do boss. Tá bom? Então, a posição start, obviamente, é a posição atual que o inimigo tá, correto? Todo mundo concorda? É a posição atual que o inimigo tá, é a posição de início da busca. Então eu vou colocar aqui um transform. Novamente a gente vai pegar o transform que todos os componentes têm dentro da unit, que tem a posição, a rotação e a escala. Ou seja, a gente vai pegar o transform aqui, né? Que tem a posição, a rotação e a escala do objeto. Transform.position, que é a posição atual, correto? Só que qual que é a posição que eu quero ir? Eu ainda não defini claramente, né? É a posição do meu inimigo. Por definição, a gente vai colocar aqui em cima no código, ó. Eu vou colocar como serializível, como que é? Serialize field, né? Ou seja, um campo serializável na Unity, ele vai poder aparecer lá na Unity, mesmo sendo privado, novamente lembrando disso. Private. Aí ele vai ser um transform, né? Que vai ser o nosso target, o nosso alvo. Entenderam? E agora, qual que é a posição que eu quero ir? É a posição do meu target. Então eu vou passar aqui target ponto position. Correto? E agora eu tenho que passar um ID para esse boss aleatório. Eu posso gerar um ID randômico, mas aqui eu vou gerar um ID aqui, ó, boys 1, e o ID, e eu vou gerar um random.range.toString. Tá, vou explicar aqui pra vocês, é bem simples isso aqui. Essa parte aqui, ó. O que eu fiz? Eu tenho que passar como meu último parâmetro, um ID pro meu boss. Tá? Olha, eu tenho que passar como último parâmetro um ID para o meu boss. O que eu estou fazendo nesse ID? Eu estou criando boss 1, o nome é com um primeiro nome aleatório, que eu defini por padrão, e depois para os outros eu faço um handle. De 0 a 100, por exemplo, ou seja, ele vai fazer um número aleatório de 0 a 100, vai transformar esse número numa string e vai concatenar com esse boss. Só isso. Aqui ele está dando erro para mim. Alguém tem algum palpite por que está dando erro? Não. O erro é diferente. Ó, se eu colocar o mouse aqui, ele vai me falar, ó, não é possível converter um vector 3 para um vector 2 inteiro. Por quê? A minha posição, ela está trabalhando em 3 dimensões, x, y, z. O nosso jogo é 2 dimensões, correto? X e y. Eu vou ter que transformar 3 dimensões em 2 dimensões. Só que uma dimensão é um número flutuante. Ela admite números analógicos, números quebrados, que tem infinitos valores. Mas eu quero um número inteiro, vector2 inteiro. Porque você lembra que quando eu falei para vocês aqui, na hora que a gente está criando o nosso mapa, a gente atribui o x, y, z. Só que é um número inteiro. 4 e 10, 5 e 10. Então eu não posso ter um número quebrado. Porque se eu tentar acessar um número quebrado, eu não vou ter esse número quebrado dentro da minha lista de posições andáveis. Entenderam? Fez sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Então eu tenho que converter esse vector3, que é um número quebrado, para um vector2, x e y só, que é um número inteiro. Como que eu vou fazer isso? Muito simples. Eu vou colocar aqui dentro o seguinte, new, eu vou chamar um novo objeto, que vai ser o vector2 inteiro. E esse novo objeto, o vector2 inteiro, ele vai pedir para mim um x e um y inteiro. Que eu vou passar aqui, ó, transform.position.x, transform.position.y. Correto? Ponto .toInt. Deixa eu só ver qual função eu usei aqui. Só para ficar mais didático, mais padronizado, né? Só um minuto.
Pronto, ó. Seguinte, como que essa conversão vai funcionar? Para ficar mais didático para vocês, eu vou colocar ela aqui em cima, ó. Vou diminuir um pouquinho o zoom e vocês vão ver, ó. Jogar o quê? Tá, vou jogar, só um minuto. Tá, ó. Eu vou copiar o código aqui e tô jogando lá no Notepad. Notepad. Né? O nome é Media Lab B Jogos, que já tá com do passado também, ó. Media Lab Jogos. Tá vendo aí? Todo mundo conseguiu pegar? Foi? Tá, então ó, vou explicar aqui pra vocês basicamente. Todo mundo pegou o código aí, né? Prestem atenção aqui. Eu vou criar duas variáveis temporárias, que elas são do tipo vector2 inteiro. Ela vai receber um new vector2, a primeira que chama start, né? A posição start. Ela vai receber um new vector2, que eu vou pegar uma função matemática, que é math, around to int, ou seja, eu vou arredondar para o int mais próximo, para o inteiro mais próximo. O math é uma função matemática, que é a que você pega da biblioteca system. Vou arredondar around to int, ele vai arredondar para o inteiro mais próximo. E eu vou arredondar a posição x para o inteiro mais próximo, arredondar a posição y para o inteiro mais próximo. A mesma coisa eu vou fazer para a variável temporária goal, que é o objetivo. Eu vou criar um objeto de vetor 2, né, inteiro. Vou pegar a posição do meu alvo x e arredondar para o x mais próximo. Vou pegar a posição y do meu alvo e arredondar para o int mais próximo. Depois eu pego esses dois valores temporários e peço para o código, que é a biblioteca que eu falei para vocês aceitarem, que vai calcular o caminho, calcular esse caminho para mim. Ok? Fez sentido para vocês? Alguém tem alguma dúvida aqui?
Alguém tem alguma dúvida aqui? Então, o que nosso código está fazendo até o momento? Ó, nosso código, ele pega o transform, que é a posição do nosso alvo, ele vai pegar a nossa classe que cria o terreno, que cria o mapa e faz o algoritmo A estrela para nós, que é o path. A gente pega a posição de memória que está vazia desse path e atribui buscando de forma padrão pela Unity, né? A Unity vai buscar para você o primeiro objeto do jogo que tiver esse código e vai atribuir essa posição de memória. Aqui a gente pega essa posição de memória já atribuída, que é essa classe aqui, né? E chama a função dentro dessa classe, que vai passar a posição inicial mais próxima arredondada para inteiro. O objetivo que a gente quer ir arredondado para inteiro, passa a posição inicial e objetivo e um ID padrão, que é um DOS mais um número aleatório, transformado em int. Tá bom? Então assim a gente já consegue pegar um caminho mais próximo para o nosso inimigo seguir. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Oi? Seu vector não está verde? Ah, não vai ver. Ah, no outro? Diz que é absorver. Diz que é absorver. Funcionar, só que absorver. Toma a palavra. Tá. Agora a gente já está conseguindo buscar o melhor caminho. Só que até o momento o nosso inimigo não tem movimento nenhum, né? A gente não tem nenhum inimigo construído no mapa ainda. Então, ó, vamos colocar um inimigo no mapa agora, tá? E vocês vão poder escolher o inimigo aí que vocês vão colocar no mapa, tá? Vamos só descarregar aqui que eu vou mostrar pra vocês. Mas tem mais de 100 modelos de personagenzinhos que vocês podem usar para colocar ele no mapa. Então é o seguinte. Ó, vocês vão vir aqui em Media Lab novamente, na aba Projects. Projects, Media Lab, tá? Aí vocês vão vir em Boss. E aí vocês vão vir em 100 Fantasy, tá? Todo mundo achou? Boys, 100 Fantasy. Conseguiram? Todo mundo?
Agora é só entrar em Prefab, que vai ter 100 caracteres aí, 100 personagenzinhos para você escolher. Escolhe o que mais se adequa aí ao seu estilo, né? Os bichinhos aí, ó. Os bichinhos bonitinhos aí pra vocês, ó. Pega um desses aí. Vou pegar esse aqui, ó. Arrasta e solta aí na sua cena aí, ó. Olha lá, o meu é esse aqui. Foda-se. Oh, não posso xingar. Perdão. Conseguiram escolher um e arrastar aí? Agora, dentro dele, dentro do inimigo que você arrastou, você vai colocar esse código que a gente está criando agora. Então, seleciona o inimigo, né? No meu caso é o Character 68, Character 68. ADD Component. E aí eu vou colocar aqui Enemy, que foi o código que a gente está criando. Inimigo, quer dizer, inimigo 1. Tá vendo? Todo mundo conseguiu colocar o inimigo 1 dentro dele, ou o nome que você colocou? Perceba que agora no target, se tiver tudo certo o seu código, ele vai estar em branco aqui, ó, a referência da posição de memória. A gente tem que referenciar o alvo dele na posição de memória aqui, tá vendo? Tá vazio. Então a gente tem que escolher um alvo para onde ele quer ir, né? Vamos supor... vamos colocar então... Vamos colocar aqui eu vou criar um objeto vazio, né? Não, eu quero fazer ele até essa... Deixa eu ver aqui. Ó, vai no maisinho aqui, cria um create empty, e a gente vai criar aqui a posição para onde a gente quer fazer o bichinho ir. Eu vou add um componente aqui que vai ser um sprite render, só para eu identificar onde que ele está. Tá. Então eu quero que ele vá até essa placazinha aqui, ó, tá vendo? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão criar um objeto vazio, que foi o que eu criei, vão pegar no seu inimigo e vão atribuir o target sendo esse objeto vazio, que é para onde seu bichinho vai. Conseguiram? Ó, criei um objeto vazio, GameObject, que eu coloquei aqui no cantinho. Fazer chamada agora? Faz aí. Matheus Léo.
Não tá aparecendo o calçado. O principal, o mais final. Aí o campeão, parece muito campeão. Tá. Só pra gente concluir, antes de acabar a aula, a gente vai fazer o inimigo finalmente se movimentar por esse caminho, correto? Então, qual que é os passos que a gente vai seguir agora para fazer o inimigo movimentar por esse caminho? A gente chegou até aqui no nosso código, ok? É onde a gente parou. Essa função aqui, que ela vem de pathing, ela me retorna uma lista de node, que é nó, que é um objeto que eu criei. Vocês não precisam entender agora, só admite que existe, porque novamente eu falei que é complexo essa parte. Então, como ela me retorna uma lista, eu vou ter que pegar essa lista de retorno aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lista de retorno aqui, ó, list de node, que eu vou chamar de paths. Ok? Então olha só. Eu estou pedindo aqui minha função para buscar o melhor caminho. Ela está me retornando uma lista de melhores caminhos. Beleza? A partir desse momento, eu tenho o quê? A partir desse momento, eu quero pegar a posição inicial dessa lista, né? Tá? Então, como eu tenho uma lista, eu vou ter uma lista com todos os caminhos. O que vai acontecer? Isso aqui vai me retornar, como eu falei para vocês, vai me retornar uma lista com esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Então ela vai me retornar uma lista, o meu usuário aí, vai retornar uma lista com esses pontos que são os caminhos andáveis. Correto? Então, o que eu tenho que fazer? Esse primeiro ponto, ele tem x, y, z. Então eu tenho que fazer meu inimigo se mover primeiro para esse ponto. Quando ele chegar nesse ponto, ele tem que se mover para o próximo ponto. Quando chegar no próximo, mover para o próximo ponto. E assim sucessivamente. Faz sentido para vocês? Então eu vou ter uma lista com vários x, y, z, né, vários pontos. E aí eu vou ter que ir incrementando essa lista. Então eu vou ter que ter um index, que é um id da posição inicial da lista. Esse index vai começar em 0, porque eu vou começar pelo primeiro ponto. Quando eu chegar no primeiro ponto, eu incremento mais um e vou para o próximo. Incremento mais um e vou para o próximo. Faz sentido para vocês? Como eu estou retornando uma lista de pontos, a gente vai andar nessa lista para fazer o nosso caminho. Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma variável para armazenar esse index, que é o private int index. Coloquei aqui, ó, private int index, vou colocar como 0. Posição inicial 0, porque toda lista começa em 0 na programação. O index dela, né? Então, o que eu faço aqui? Eu primeiro pego essa lista com os melhores caminhos. Aí, para o target inicial, eu pego a primeira posição da lista. Beleza? Para o target inicial, eu pego a primeira posição da lista. E aí chega essa segunda parte aqui embaixo. Olha lá. Beleza. Aí eu vou criar uma variável temporária, que é um vetor 3, que é a posição do inimigo. A posição que o inimigo está atual. Ela vai receber o que, ó? A posição do alvo que eu quero ir, né? Ele vai pegar o target, que é na posição X, na posição Y, na posição Z. Então eu vou pegar o target nessas posições, né? Na posição Y, X e Z. E aí, eu vou pegar o inimigo, que é a posição do inimigo, né? Transform. E aí eu vou pegar a minha posição, a posição atual do inimigo, do objeto onde está esse código. E aí ele vai fazer o quê? Eu vou fazer um vector tree, move
né? Para mover aqui, ó. Se você olhar aqui essa função, ela passa aqui. Ela calcula a posição entre dois pontos e especifica a posição correta. Ele move do ponto A ao ponto B. Então, no vector tree, que é um objeto, ele tem uma função estática que é esse nome aqui, que eu vou passar a posição atual que eu quero, a posição atual que eu tô, a posição que eu quero ir e a velocidade que eu vou demorar para chegar lá. O tempo que eu vou demorar para chegar lá. Tá bom? Então, obviamente, o que a gente vai passar na posição inicial? A posição atual do inimigo, correto? Então é a transform.position. Opa. É o nosso transform.position, a posição inicial do inimigo. Qual que é a posição que eu quero chegar? É o target.position, que é a posição do nosso inimigo, que eu busquei ela aqui em cima. Tá? Para ficar mais fácil, eu vou pegar o target aqui, ó, vou apagar esse cara todo aqui. Vou passar direto aqui, ó. Target.position. Beleza? E com que velocidade eu quero chegar lá? Eu tenho que criar uma variável aqui em cima que vai ser a velocidade do nosso inimigo, tá? Então eu vou criar uma variável que ela é serializável de novo. Serialized field, private, float, speed. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2, que é a velocidade do nosso de andar, do nosso inimigo, né? Então eu chego aqui embaixo agora na nossa função e passo aqui, ó, a velocidade. Oh meu Deus, o zoom fica ruim. Passo a velocidade vezes o time.deltaTime. Lembra que o time.deltaTime é para mim padronizar o tempo de execução do ciclo de máquina para cada computador, mesmo um computador ruim e um computador bom. Então, se eu colocar só o speed, ele vai funcionar. Só que num computador muito potente, ele vai quase infinito, rapidíssimo. No computador ruim, ele vai devagar. Então, para a gente padronizar um tempo padrão, a gente multiplica por time.deltaTime. E terminamos. Nosso código de movimentação já está funcionando. A gente já vai conseguir fazer ele movimentar. Tá? Só vamos testar aqui agora. Cara, eu vou tirar esse zoom aqui que está difícil. Eu vou colocar esse código lá no... para vocês terem acesso, né? No Notepad. Notepad, né? Coloquei o código aí, ó. Tá? O código ficou basicamente assim, então. Tá? A gente busca aqui e aqui a gente faz os cálculos para se mover. Eu vou colocar aqui para mover, a gente testa se vai funcionar e aí eu explico para vocês ali por cima novamente. Lembrando, eu tenho meu inimigo aqui na cena, que foi o bichinho que eu coloquei. Eu coloquei esse script, esse código que eu criei dentro do inimigo. Agora, eu vou colocar um alvo que eu quero ir, né? Então tá aqui meu código, ó. Tá aqui meu código. Tá aqui meu código. Dentro do meu inimigo, eu coloquei que eu quero ir para essa plaquinha aqui. E a velocidade é 2. Vou dar um play e bora ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Tá vendo ele, Lino? Porra, essa... Calma aí. Ixi, eu não posso xingar. Olha lá, tá vendo ele, Lino? Pro nosso inimigo. Ó. Olha, Lino. Estão vendo? Legal, né? E aí começa a entrar a criatividade de vocês, né? De modificar o código e fazer tudo isso interagir, mexer nas animações e essas coisas. Como o nosso curso é muito curto e é muito complexo fazer essas coisas, eu imagino que vocês talvez tenham um pouco de dificuldade de abstração, como eu tive no início também. Porque realmente fazer isso aqui é muita coisa para assimilar em tão pouco tempo. Mas assim, ó, vou tentar aqui passar por cima novamente. A gente criou uma variável para o transform, que é o alvo que a gente quer ir. Uma variável da velocidade, que é a velocidade que a gente vai andar.
uma variável que vai armazenar a posição de memória do código que cria o nosso mapa. A gente buscou o código que cria o nosso mapa usando uma função padrão da Unity que busca isso aqui, que busca esse código, né? Depois, no update, que é executado a cada frame do jogo, a gente faz o seguinte: a gente vai pegar e vai converter uma posição de vetor 3 numa posição de vetor 2 inteiro para a posição inicial que eu quero sair. Vai fazer a mesma conversão para a posição final, que é meu alvo, para onde eu quero ir, né? Eu vou transformar o vetor 3 da posição final para um vetor 2, x e y, para a posição que eu quero ir. Depois eu passo esses parâmetros para a minha classe de melhor caminho. Essa classe me retorna uma lista dos caminhos que eu tenho que seguir passo a passo. Para essa lista, eu pego a primeira posição dessa lista, ok? Eu pego a primeira posição dessa lista e incremento ela. Tem como você brincar rapidinho? Oi? Aí, vai, moleque. Aí. Ó. Ué, calculei. Você copiou o trem certo? Só que a câmera ela não está se mexendo. Então você vai conseguir. Ninguém manda nele com isso, sabe? Ele faz. Você teria que fazer algum script que movimenta a câmera. Por exemplo, você entra para colocar o script de follow na câmera rápida. Ele está seguindo o quê? Ele está seguindo nada. Não, teve uma outra cena tentativa. Agora está vendo. É, nessa aula, pô. Eu acho. A câmera vai pular para mim. Claro, de acordo com a velocidade que você configurou aqui, né? Devagar. Se aumentar isso aí, ela vai rápido. Ela vai instantâneo, então. É, eu lembrei. Ah, aqui, ó, sei, né? Foi um pouco mais rápido. Mas tem que ver também, né? Qual configuração você mexeu? Tem vários Não lembro. Pô, sim. Talvez o bichinho aqui também ele não está fazendo. Esse esquema tipo esse. O bichinho está em quê? No X ali, usando o bichinho aí. Eu falo sem zero. Aí, Porque o meu sapato não tá grande. O meu ele só passa essa, tá ligado? Então, mas ele não vai ir para essa. Ah, não vai. Vai estar limpando do bicho. Então, ele desapareceu, colocar o símbolo e depois está para trás da câmera. Não, mas ele está aparecendo. E ele segue em linha reta, ele tá dando fazendo tudo. Ah, você não pode entrar isso. Porque aqui, ó, não é andado. Eu tinha que pegar um game object aqui, por exemplo, se você clicar no vermelho, ele não vai andar. Porque o vermelho não consegue andar mais. Se você financia, se não é utilizar a minha. Você vai ver, vai ser pegar ele já subiu. Tá. Mas teoricamente, tem mais 20 minutos de aula aqui, eu não sei se vocês querem continuar, mas só para concluir aqui, a gente tem o bichinho andando, só que teoricamente ele não está ignorando obstáculo nenhum, nem seguindo o melhor caminho. E agora vem o plot twist. Vocês perceberam onde que eu errei? Ninguém percebeu, né? Ele não está seguindo o melhor caminho que eu propus. Ele não está fazendo esse caminho aqui.
ele está me retornando o melhor caminho, só que ele está continuando pela linha vermelha, passando em cima do objeto. Por que está acontecendo isso? Alguém tem alguma noção? Nesse código aqui, a explicação está bem aqui. A explicação na real está nessa linha aqui, ó. E aí, Fábio? Olha, ele não está conseguindo pelo seguinte. Eu simplesmente não estou mandando ele fazer isso. Perceba que aqui está em uma cor mais escura. Eu nem estou usando essa função, eu não estou nem usando essa variável. Eu esqueci de colocar a variável no código. Eu estou mandando, ó, a posição se mover direto da posição atual para a posição do alvo. Eu não poderia mover para a posição do alvo. Eu tenho que mover para essa posição. Quando chegar nessa posição, eu incremento o index e aí eu movo de novo para aquela posição. Então meu erro está que eu estou pegando e colocando direto a posição do alvo. Eu não estou me movendo para a posição da minha lista. Vou modificar isso para ele seguir o caminho da lista, né? Então, Você crashou aí. Ó, arrumei o código aqui e percebam agora como que ficou, tá? Eu vou colocar na minha câmera o follow, né? Câmera follow. Vou falar para minha câmera seguir o bichinho, né? Falar para minha câmera seguir o bichinho. Aqui no terreno eu vou desabilitar essa visualização aqui, né? Que tá me atrapalhando. Deixa eu só pegar a câmera também e jogar aqui pra cima do bichinho. E ó, perceba que agora, quando eu der play, ele vai seguir
um caminho totalmente diferente e desviando dos obstáculos, tá? Então, ó, meu bichinho tá aqui, ó o caminho que ele vai seguir. Ele vai desviar dos obstáculos, ó. Ó, desviando, desviando. Desviou aqui. Desviou do obstáculo. E chegou no meu objetivo. Agora a gente está desviando dos obstáculos. Então, por exemplo, se eu pegar meu obstáculo, novamente aqui minha posição aqui, né? Cadê? O alvo que eu quero ir. E colocar ele aqui agora, ó. Vou colocar aqui embaixo, ó. Bem aqui. Ó, ele vai desviar tudinho da árvore. Daquele outro formato ele ia cruzar a árvore no meio. Agora ele desvia da árvore, vai desviar do tronco de madeira. E chegou no objetivo. Vamos trocar o objetivo, sei lá, pra cá. Ó, ele desvia do tronco de madeira. Tá? Vou disponibilizar esse novo código para vocês e vou explicar a pequena mudança que eu fiz nele. Ó, vejam bem aqui. A mudança de linha de código que eu fiz foi essas aqui, ó. Prestem atenção aqui. É o seguinte. Eu simplesmente peguei a posição atual, né? Eu pego a posição atual e eu falo para minha posição atual se mover da posição atual para a posição para o primeiro index da minha linha. Para o index da minha fila, né? Então aqui, ó, eu pego a posição da minha fila no index atual, por exemplo, no index 0, e mando ele se mover até essa posição atual, com a velocidade x que eu defini aqui, né, 2. Aí eu verifico aqui embaixo, se a distância entre a posição que eu tô e a posição que eu quero ir for menor que 0.1, eu incremento o meu index. Aí quando ele entrar no loop novamente, ele vai verificar. Minha posição é menor, incrementei meu index, então meu próximo alvo é o index 1. Então eu vou mover para o index 1. Cheguei no index 1, incremento de novo, vou para o index 2. Meu próximo alvo aqui em cima é o index 2. Vou mover até o index 2. Cheguei no index 2, incremento para o index 3. E assim sucessivamente. Então eu simplesmente coloquei essa verificação aqui embaixo. E nosso código já segue aquela fila de ordenamento. E aí, com um código básico desses, vocês conseguem criar uma IA com inteligência artificial, que vai se mover entre os caminhos. Vocês podem criar status, né, para cada um, por exemplo, status do inimigo movimentando, status do inimigo parado, status do inimigo atacando, status do inimigo morto. Como, por exemplo, você cria enums, né? Enums, que seria aqui, ó, só uma breve observação para vocês brincarem depois, ó. Vou criar um public enum, que seria, por exemplo, o status do inimigo. Qual que é o status que ele está atual agora? Morto. Ele está andando. Ele está parado. Ele está atacando. E aí você faz um switch para verificar o status dele. Tá? E aí você consegue chavear entre esses status. Então, por exemplo, você quer fazer uma porta abrir? Status fechado e status aberto. Quando a porta abre, está no status aberto. Quando a porta fecha, está no status fechado. Você quer fazer um bicho voando, que pousa, status voando, status pousando, status no chão, tá ligado? E é assim que você cria. Quando você vai criar inteligências artificiais dentro de jogo, você sempre vai criar status, que são máquinas de estados. Que é o quê? Status para cada um que ele está fazendo, né? É um estado atual do bicho. Bom, basicamente essa foi a aula, né? Eu sei que as coisas são bem complexas, mas é basicamente isso. O código está disponibilizado para vocês lá no Notepad, né? Falo o nome errado. Também, se alguém tiver pendrive e quiser levar todos os arquivos para casa e estudar a fundo os códigos do jogo, né? Porque, por exemplo, esse algoritmo de path aqui, né? Que eu falei que é extremamente complexo e que eu demorei 6 dias para fazer. Então, se você entrar nesse cara aqui, eu detalhei parte a parte do que cada coisa faz, ó. Calcular custo mais baixo. Remover do dicionário, algoritmo de heurística, tá ligado? E aí eu discriminei aqui o que cada coisa faz. Então, todos os códigos do jogo estão detalhados e discriminados e documentados. Então, vocês estudarem o código também e ver como as coisas estão se interligando, vai dar um conhecimento maior para vocês. Então, se quiserem levar os arquivos para casa, fiquem à vontade aí. Tá bom?
É basicamente isso aqui.